Depois a gente vai estar analisando o texto aí, um pouquinho, não vou me demorar, já são 15 para 1, né? E a gente vai orar mais ainda. Mas eu acredito que Deus quer falar conosco como igreja aqui, nesse texto. Bom, o texto é bem conhecido, né? Versículo 20, todo mundo conhece o texto. E diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei em sua casa e ele comigo. Esse texto, ele é usado muitas vezes, eu já usei, eu sei que você já usou, para falar com o pecador, não é verdade? Olha, Jesus está batendo a porta do teu coração, né? Abra a porta para Jesus entrar na tua vida. E a gente usa esse texto para falar com o pecador, com o ímpio. Eu acho que a gente pode continuar usando esse texto, porque ele é bom por isso. Só que, se a gente olhar o contexto aqui, Jesus não está falando para o ímpio, ele está falando para a igreja. Ele está falando para uma igreja, dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei na casa de vocês. E esse texto, então, que Jesus fala aqui para a igreja de Laodiceia, nos mostra que Jesus estava do lado de fora da igreja. Infelizmente, meus amados, isso tem acontecido hoje, né? Essas 7 cartas aí do Apocalipse, elas podem representar, né, a situação das igrejas hoje. Tem igreja como a igreja de Éfeso hoje, tem igreja como a de Esmirna, tem igreja como a de Filadélfia, a igreja missionária, e tem muitas igrejas como a de Laodiceia. Alguns estudiosos dizem que essas 7 cartas representam 7 épocas da igreja, 7 eras da igreja de Cristo, falando que a igreja de Éfeso era a igreja do primeiro século e assim por diante, né? E que a igreja de Laodiceia é a igreja do fim. Mas independente disso, se isso realmente é verdadeiro ou não, se são apenas, eu acredito que são apenas conjecturas, né, de teólogos, mas o que importa é que para cada igreja Deus falou, e as nossas igrejas de hoje, a igreja de Cristo de hoje, pode se espelhar em cada carta de Apocalipse ali. Mas vamos ficar aqui com esse texto da igreja de Laodiceia, né? Então, meus amados, que triste descobrir que Jesus está do lado de fora. Eu vi uma história de uma pessoa que ele estava buscando a Deus, mas estava muito sujo. Ele estava vivendo no pecado e se arrependeu e quis voltar para a igreja, e chegou numa igreja, viu uma igreja bonita, ele foi entrar, mas porque ele estava ali mal trajado, sujo, disse: ah, não, você não pode entrar aqui. E ele saiu triste e disse para Deus: Deus, não me deixaram entrar na tua casa. Aí ele ouviu uma voz que disse para ele: eles também já não me deixam entrar faz tempo. Jesus também não conseguia entrar mais naquela igreja. Meus amados, o que me preocupa aqui em São Caetano é exatamente a condição da igreja de Cristo. Eu sei que a igreja é santa, eu sei que Jesus vai buscar uma igreja imaculada, né? Isso é uma realidade da igreja. Jesus, ele vê a igreja de outra forma. Mas eu me preocupo, irmãos, porque tem muita gente, né, que não está vivendo como igreja de Cristo. No verso 14 diz aí: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É a primeira vez na Bíblia, né? Eu não lembro se tem outros, mas eu acredito que aqui é a primeira vez que Jesus, ele se auto-intitula o Amém. E vocês sabem o que Amém quer dizer? Assim seja. Ele está dizendo: olha, aqui diz o Amém, aquele que está falando, que vai cumprir o que está falando, que vai acontecer o que ele está falando. E ele diz: a testemunha fiel e verdadeira. Jesus, ele foi fiel àquilo que o Pai fez, aquilo que o Pai fazia, aquilo que o Pai mandou ele fazer. Ele foi fiel. Ele era uma testemunha fiel do Senhor.
Ele disse, olha, eu não falo por mim mesmo, eu falo aquilo que meu Pai mandou eu falar. Aquilo que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço também. Então Jesus, ele era testemunha fiel e verdadeira. E diz que é o princípio da criação de Deus. Não aqui falando que Jesus, ele foi o primeiro a ser criado, porque Jesus não foi criado, né? Jesus é o unigênito do Pai, o único gerado. Mas o princípio da criação, porque foi por causa dele, por meio dele, que foram criadas todas as coisas. Foi no coração de Jesus, basicamente assim, falando de uma forma mais simplificada, que a criação nasceu. O desejo da criação. Pai, vamos criar isso. Foi por causa dele. E depois ele diz no verso 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Amados, como que é interessante, né? A gente tem tantos termômetros aí para medir. Hoje em dia tem termômetro aí que você encostou assim na testa, ele já dá temperatura, né? Quando eu vou para os Estados Unidos, todo mundo pede, ô pastor, traz aquele. Né? Tem um agora que é uma luzinha. Você clicou, ele pega lá, tipo, o infravermelho, né? Não precisa nem encostar, já faz a leitura da febre, da temperatura, né? Nós não temos um termômetro assim espiritual. Não dá para a gente ficar medindo a temperatura, o fervor espiritual das pessoas. Mas Deus conhece. Aleluia. Deus sabe do nosso fervor. E aquela igreja, ela parecia fervorosa, mas não era, né? O texto diz aqui: conheço as tuas obras. Amados, hoje em dia a gente vê que a obra da igreja, ela está sendo assim, no modo geral, né? Não está sendo mais aquela obra de seriedade. Quando você conhecia um crente antigamente, você sabia que ele era crente de verdade. Hoje em dia, não dá mais para confiar só na palavra da pessoa. Estava numa loja de uma pessoa, que é libanês, virou amigo meu, comecei a evangelizar ele, preciso voltar lá, né? E aí eu estava assim, conversando com ele, chegou uma pessoa, ele tem vários imóveis, falou assim: olha, o senhor que é dono daquele imóvel lá? Sim, sim. Então, sabe, eu estou interessado e eu gostaria de alugar aquele seu imóvel. E eu disse: não, tudo bem, pode alugar, se eu quiser, tá aí para alugar. Então tá bom, tá, não sei o quê. Dá os documentos aqui para mim, tá? Pega os documentos, tá? A gente vai analisar, assim. Mas você pode ficar tranquilo que nós somos evangélicos, nós somos crentes, e nós somos muito honestos, e não sei o que, tal. Aí o rapaz saiu assim de perto, umas 3 pessoas, né? Falei, cutuquei ele, ó, meu amigo, não vai nessa não. Eu sou pastor, você sabe, mas ó, não vai nessa de que o cara é crente, que dá uma examinada aí no documento dele para ver como é que está esse PC dele. Aí ele falou assim, a secretária já me avisou, está com um monte de processos cheio de cheque sem fundo. Ainda bem que eu falei, né? Ainda bem que eu falei. Amados, e muita gente então está vivendo dessa forma. Não é frio e nem quente, porque Deus respeita, como o pastor aqui falou, Deus respeita aquela pessoa que não conhece a palavra. Deus sabe que ele está no erro porque não conhece. Deus respeita aquela pessoa ímpia que não conhece. Deus entende, né? A pessoa é fria. Ah, você é frio porque você não conhece a palavra, você está morto espiritualmente e tal, mas você nunca ouviu. Agora, aquela pessoa que ouviu, que conhece a palavra e que não vive a palavra, mas ele se disfarça de crente, né? Ou de fervoroso, esse é um perigo, irmãos. E no nosso Brasil está assim, está infestado de falsos crentes. Aquele espírito de religiosidade que tem tomado conta das igrejas, né? Aquele farisaísmo, aquela falsa humildade, aquele linguajar evangélico, tal do evangeliquez, mas que quando você vai fazer um exame mesmo profundo da pessoa, não tem vida, não tem compromisso com Deus.
é só da